Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite. Plantão do Evangelho pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro e estudarmos esta obra, amiga, esta obra, irmã, esta obra que tem o objetivo de nos mostrar um norte, e esse norte é Jesus e, por consequência, a felicidade. Afinal de contas, o Cristo nos apresenta o caminho, né? Não por acaso a gente ouve falar mansão do caminho, casa do caminho. O Divaldo tem a mansão do caminho, da época de Jesus era a casa do caminho tem uma porção, e a gente não sabe muitas vezes por que é casa do caminho, né? Porque eram os homens que seguiam o caminho, e o caminho era Jesus, né? Que dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por meu intermédio, né? Enfim, muito trabalho para a gente entender essa simples frase, né? E, de qualquer forma, é uma alegria começarmos mais um programa. E vamos dando o nosso boa noite ao nosso querido irmão Leonardo Cursis. Boa noite, que já te confidenciou que hoje está muito calor. É um tal de boa noite e boa tarde. O sol ainda está presente, esquentando a atmosfera, exigindo uma ventilação, um ar-condicionado. Mas isto não é suficiente para fazer com que o nosso ânimo não esteja firme, que não haja uma gratidão de nossa parte por poder participar de mais um Evangelho no Lar e nos comunicarmos com os nossos amigos que se ligam ao programa através da TV Mundo Maior e também da Rádio Boa Nova. Então, aonde estiver um irmão nesta condição, vai lá o nosso boa tarde, o nosso boa noite. É isso aí, muito bem dito, Leonardo. Afinal de contas, tem gente que já é noite há mais tempo, tem gente que ainda está no boa tarde, né? Tem gente que nos acompanha do outro lado do mundo, né? Acordando agora. Essa é a maravilha que a comunicação do século XXI nos permite, né, Leonardo? Até pouco tempo atrás era tudo muito circunscrito, ou você tinha que ter um rádio AM, ou você tinha que ter um aparelho de televisão, ou um rádio FM, né? Eu me lembro, nossa senhora, a maior parte das pessoas nem vão saber o que é os rádios TX, que era um negócio de louco, você acompanhar as pessoas se comunicando por aquela rede de radiodifusão exclusiva, né? Hoje nós estamos aqui falando de boa tarde, boa noite, horário de Brasil, partindo 17h59 para 18 horas, deixamos a tarde, chegamos à noite, mas como o Leonardo disse, depende de onde os nossos irmãos, as nossas irmãs estejam nos acompanhando. Olha, hoje, meus irmãos, nós daremos continuidade ao capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo, né? Vamos falar de dai a César o que é de César, é o item 5, né? Vamos ver se a gente dá conta dos itens 5, 6 e 7, mas você sabe que esse programa, para poder funcionar direitinho, ele precisa do apoio, da condução generosa, amiga e sábia dos nossos irmãos da espiritualidade maior. Então, nós te convidamos, meu irmão, minha irmã, caso possa e caso queira, a cerrar os seus olhos e que juntos possamos entrar em sintonia com o amor que é presente no universo, sempre à nossa disposição, sempre ao nosso alcance. E possamos, nos próximos minutos, nos permitir alcançar essa frequência, uns com os outros, irmanados e acompanhados pelos nossos irmãos, trabalhadores do Cristo, que vêm ter conosco nesse momento de festa evangélica. E todos juntos, rogamos a Jesus, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai, que nos autorize, que nos dê licença, que nos dê a paz necessária para o nosso estudo da noite. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, já passando os canais para você entrar em contato conosco, né? Muita gente está sendo gentil e está pedindo, atendendo aqui as nossas rogativas e mandando contatos para nós. É muito importante receber as suas participações. Graças a Deus, todas as noites, por todos os canais, cada vez chegam mais participações, mas nós queremos mais. Queremos ouvir a sua crítica, a sua sugestão, o seu elogio, por que não? Mas principalmente a sua consideração
sobre o tema que nós vamos estudar essa noite. Dai a César o que é de César, capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Por favor, 0800 979 5011 é o telefone que está à sua disposição para você poder fazer-se presente aqui neste programa, mandar o seu recado, mandar a sua dúvida, fazer alguma colocação sobre o tema. 0800 979 5011. 11 2457 5011 é outro telefone que você tem condições de utilizar para poder entrar em contato conosco. A nossa querida Margarete está lá ansiosa para escutar o telefone tocar. 11 2457 5011. Se você quiser registrar sua participação pelo WhatsApp, é o 11 99643 3827, 11 99643 3827, ou você faz como um monte de gente faz, que é acessando facebook.com/TV Mundo Maior, o Facebook, a fanpage da TV Mundo Maior, por onde uma parte da programação é transmitida. Clicou ali, você vai ver a janelinha desse programa, clicou e deixa a sua participação, né? E quando a gente fala uma parte, é uma parte mesmo, viu, gente? Precisa, você que ainda não tem o aplicativo da rádio e da TV, precisa baixar, porque afinal, a um toque, você chega até a Fundação Espírita André Luiz, o importante trabalho de comunicação, de paz e de luz que a Fundação faz. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos logo dando início ao estudo de hoje, capítulo 11, Dai a César o que é de César, item 5. Tendo os fariseus se retirado, resolveram comprometê-lo no que falasse, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, para lhe dizer: Mestre, sabemos que é verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem fazer distinção a quem quer que seja, pois não consideras a aparência dos homens. Diga-nos a tua opinião sobre isso. É lícito ou não pagar o tributo a César? Leonardo, segundo consta nos bastidores da fofoca evangélica, esse era um momento em que existia um grande interesse de armar aquilo que, no linguajar popular, é dito, armar uma arapuca para Jesus, né? Se esse foi o objetivo, é claro que daqui a pouco nós veremos a resposta, mas não deixa de ser um ato infantil, né, Leonardo, logo de cara, porque ninguém é capaz de armar uma arapuca para uma mente, né, como a do Cristo, para esse conjunto de conhecimento que habita a mente deste que nós aprendemos a chamar de Jesus, que é nosso irmão maior, não é? Sempre houve um interesse em colocar Jesus em dificuldade. Como era impossível encontrar a possibilidade de subjugar Jesus quando observado os atos, aquilo que Jesus fazia, ele era acompanhado por uma quantidade imensa de pessoas que, se fosse perguntado a cada uma delas o que elas achavam de Jesus, iriam dizer coisas fantásticas, as curas, a atenção, os ensinamentos que Jesus transmitia. Então, por aí era impossível pegar Jesus numa condição em que pudesse constrangê-lo. Então, havia outra possibilidade de exercitar, quem sabe, a capacidade de pegar Jesus pela palavra. E essa não foi a única ocasião em que quiseram pegar Jesus pela palavra. Uma outra que nós podemos lembrar foi quando ele também foi desafiado para escolher entre os 10 mandamentos qual deles seria o maior mandamento. E como todos os mandamentos eram apresentados como algo vindo diretamente de Deus, como fazer uma discriminação entre um mandamento e outro de Deus? Isso seria impossível. E aí nós lembramos a forma magistral em que Jesus acabou fazendo uma síntese dos 10 mandamentos ao apresentar aquele que ele entendia ser o mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E nessa ocasião, então, não houve a possibilidade deles pegarem Jesus pela palavra. Então, esta é uma outra cena em que havia, evidentemente, uma disputa, uma desarmonia entre os judeus e os romanos, porque é bom lembrar que os romanos subjugavam o povo judeu
através das armas, através da violência. E diante dessa forma em que subjugavam os judeus, algo que eles procuravam tomar naquilo que se chama através do pagamento dos impostos. Que, evidente, isso era algo importante para os romanos, mas era algo que, de forma nenhuma, era aceito pelos judeus. E, em princípio, dá para entender os dois lados. Quer dizer, o invasor, aquele que subjuga e está em procura dos recursos que aquele povo possa oferecer. Não estou dizendo que isso seja justo, estou simplesmente dizendo aquilo que eles queriam. E, de outro lado, aqueles que eram subjugados, daqueles que eram retirados recursos na forma de impostos. Então, novamente, uma arapuca colocaram diante de Jesus e, de uma forma magistral, como em outras ocasiões também, ele solicita para aquele que estava questionando a Jesus a respeito do pagamento dos impostos, se ele tinha uma moeda. Ele apresentou uma moeda e Jesus pergunta: qual é a imagem que está esculpida nessa moeda? Aí o cidadão que estava com medo diz: é a imagem de César. E o que está escrito aí? Está escrito César. Então, Jesus diz o seguinte: então você faz o seguinte, você dê a César aquilo que é dele, que está expresso aí para a sua imagem na moeda, e dê a Deus aquilo que é de Deus. Mas aqui caberia nós perguntarmos algumas coisas. Não estaria com isso, de certa forma, Jesus aceitando a cobrança de impostos que os romanos colocavam? Porque se nós entendemos o seguinte: dai a César aquilo que é de César, que era moeda, quem é que daria a César aquilo que é de César? É claro, os portadores dessas moedas, que no caso eram os judeus. E qual seria o motivo para o judeu entregar essa moeda para César? Seria em pagamento de impostos. Mas, por outro lado, nós podemos perguntar, mas o que seria dar a Deus aquilo que pertence a Deus? Eu acredito que dar a Deus aquilo que lhe pertence é o nosso respeito às leis divinas, é viver segundo aquilo que essas leis estabelecem. Ora, se nós formos examinar cuidadosamente as leis divinas, nós vamos chegar à conclusão de que aquele domínio exercido pelos romanos não estava de acordo com as leis de Deus. E se não estavam de acordo com as leis de Deus, é evidente que o próprio pagamento de tributo acabava sendo algo que não trazia no seu bojo a justiça que havia de se esperar. Então, eu acredito que por aí nós chegamos à conclusão que, na verdade, Jesus não estava aprovando de forma nenhuma o pagamento do imposto, apenas que ele não fazia isso de uma forma direta, porque de uma forma direta ele só ia criar problemas. O que aconteceria se ele simplesmente declarasse: não é devido a pagar imposto para os romanos? Em seguida, os judeus iriam criar constrangimento, que inclusive no prosseguimento da trajetória de Jesus nós percebemos quais foram os constrangimentos, e chegando ao ponto de que, pela força dos interesses dos judeus e também dos romanos, ele acabou sendo crucificado. Então era impossível ele fazer uma declaração direta dessa forma. Então, como André costuma falar muitas vezes, né, nós precisamos ler nas entrelinhas. E eu diria que essa lição tem uma tremenda entrelinha, né? É uma tremenda entrelinha. Eu também uso bastante o termo sinuca de bico, né? E nesse caso era uma grande sinuca de bico, porque também, se ele fala, há ainda um outro contexto político-econômico até, um contexto econômico, né? Imaginemos que Jesus dissesse assim: não, nós não temos que pagar imposto, né? Hoje nós teríamos problemas muito graves no mundo, porque a letra mata, o espírito vivifica. Muita gente, infelizmente, segue a letra, né? Então, talvez nós tivéssemos uma dificuldade muito grande, né, econômica nas sociedades se essa tivesse sido a fala. Mas, claro que com maestria ele soube driblar todas as necessidades, né? Mas agora vamos ver qual foi a resposta de Jesus para sair dessa sinuca de bico, né? Jesus, conhecendo-lhes a malícia, olha quanta coisa importante tem nas entrelinhas dessa informação. Conhecendo-lhes a malícia, disse: hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a moeda que se dá para o pagamento. E tendo eles lhe apresentado um dinheiro, Jesus lhes disse: de quem é essa imagem e inscrição?
De César, disseram. Então Jesus lhes respondeu: dá então a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, admiraram-se da resposta e, deixando-o, se retiraram. Admiraram-se da resposta e, deixando-o, se retiraram. Me parece que foi uma grande frustração, né? Não estavam preparados para essa resposta específica, né, Leonardo? Senão o debate teria sido bom e longevo, né? Mas no trecho adicional, a inicial que você leu, tem uma expressão pequena que tem de grande importância, né? Em que os desafiadores disseram que Jesus não fazia distinção de ninguém. E por aí nós temos que pegar o seguinte: a jornada de Jesus não foi uma jornada de pregação para os judeus. A pregação de Jesus é a pregação para o mundo. Aí eu pergunto, esse mundo compreenderia também os romanos? É evidente que compreenderia também os romanos, e não só eles, e como outros povos têm esse tipo de coisa. Então, a forma que Jesus haveria de se colocar diante do mundo não seria no sentido de uma condenação a nenhum daqueles que compõem esse mundo. O que, entretanto, não quer dizer que ele não pudesse apontar os procedimentos inadequados em que eles podiam estar incorrendo. Você fez uma menção de que talvez, se este episódio não houvesse, que hoje talvez tivéssemos dificuldade para as pessoas aceitarem a cobrança de impostos pelos governos, mas acontece que lá no caso específico não era um governo legítimo, era um governo imposto, era um governo que, pela força das armas, tinha esse tipo de coisa. Agora, quando nós falamos das sociedades organizadas, aonde o que prevalece, vamos dizer assim, é a vontade, é a expressão do povo, ainda que isso muitas vezes também não aconteça, porém nós caminhamos aceleradamente para que as organizações das nações tenham essa característica. E a manutenção das nações dentro dos serviços todos que um governo pode prestar, é claro que tem que buscar em algum lugar os recursos para que isso venha a acontecer. E esses recursos são recolhidos na forma daquilo que nós chamamos de tributo, de impostos. Agora, é evidente que existe um espaço muito grande para nós analisarmos, para nós discutirmos se aquilo que se cobra de impostos e de quem se cobra os impostos, se é justo ou se é necessário que haja um aperfeiçoamento. E nós percebemos que não há nenhum sistema tributário no mundo hoje que possa se apresentar como sendo pleno de justiça. Há muitas distorções, há muitos interesses empurrando para cá e para lá. Porém, isto não invalida o Instituto. Quer dizer, os estados, as nações, as cidades necessitam desse tipo de recurso. E cabe a nós, dentro de um processo de liberdade, de equilíbrio e de tranquilidade, ir ajustando de tal forma com que esta carga de impostos seja cada vez mais justa, de tal forma em que não haja um desestímulo para aqueles que se empenham em produzir as riquezas, e tampouco que nós deixemos de acolher aqueles que, porventura, estejam marginalizados dentro do processo de aquisição das riquezas, dos recursos para sobreviver, da sua alimentação, da sua saúde e assim por diante. Então, percebam, é um assunto extremamente delicado. Então, ali não estava em andamento apenas uma questão de natureza espiritual, religiosa, mas também coisas que envolvem questões fundamentais da organização da sociedade. Então, eu volto a insistir, é bom sempre lembrarmos que Jesus não veio para ensinar os judeus, veio também para ensiná-los, mas veio para ensinar todos aqueles que habitam esse planeta. E ainda a proposta de Jesus continua sendo a mesma. Finalmente, é um ensinamento que transcende fronteiras. Às vezes, nós encontramos em determinada região do mundo em que não se fala em ensinamentos cristãos, mas dentro do Espiritismo, nós sabemos que por detrás disso, ainda que as expressões, e são muitas elas, e de grande importância, que agiram em outras regiões do mundo, mas atrás de tudo isso está o comando, está a direção que Jesus dá. E não é, sem menos razão, que costumamos dizer que ele é o governador do planeta Terra. Ora, o governador da planeta Terra deve ter a habilidade suficiente para poder lidar com todos os povos que compõem esse nosso querido planeta.
É interessante que é uma terra, né, Leonardo, que desde Abrão é uma terra em que essas questões materiais, ou melhor, é uma terra, uma região profundamente ligada com a história judaico-cristã. Aliás, a essência da história judaico-cristã está ali, né? Ou seja, a essência pelo menos do primeiro e do segunda revelação. E da terceira também, porque a terceira vem com o objetivo de tornar a segunda mais compreensível por nós, né? E ainda que todo esse conhecimento tenha brotado dali, ainda é uma terra que ainda hoje ainda sofre essas mudanças de acordo com os interesses, né? Você disse, e disse muito bem, o governo que estava ali adiante daquela região não era um governo legítimo, né? Era um governo invasor, né? Agora, de lá para cá, a quantidade de invasões e expulsões ela não diminuiu, né? Ela só se deu e foi alternando os povos ao longo desses séculos todos, né? Mas, por outro lado, também, eu vejo esse momento do Cristo como um momento muito claro dessa distinção que ele faz entre aquilo que deve ser conquistado, aquilo que deve ser buscado pela sociedade, né? Aquilo que é legítimo, aquilo que é bom para todos, né? Que seja buscado no campo, na lei terrena, por assim dizer, né? E que não se misture à lei divina. Tem muita gente que, inclusive, se apoia neste trecho evangélico para defender a laicidade do Estado, né? Que é uma outra discussão que dá uns 15 programas, mais ou menos, né? Mas, de qualquer forma, é por aí que nós estamos caminhando, compreendendo o que é César, o que é de César e o que é de Deus. Esse é o nosso grande trabalho. Meus irmãos, minhas irmãs, agora vamos ler o item 6. Né? Vamos adiante, já terminamos aqui o item 5. A questão proposta a Jesus era motivado pelo fato de haverem os judeus transformado em motivo de horror o pagamento do tributo exigido pelos romanos, elevando-o a um problema de ordem religiosa. Um partido numeroso foi formado para rejeitar o imposto. O pagamento do tributo era, para eles, uma questão de irritante atualidade, sem o que a pergunta feita a Jesus: é lícito ou não pagar o tributo a César? Não teria nenhum sentido. Ou melhor, vou ler de novo porque eu li errado. O pagamento do tributo era, para eles, uma questão de irritante atualidade, sem o que a pergunta feita a Jesus, é lícito ou não pagar o tributo a César, não teria nenhum sentido. Essa questão era uma cilada, pois, segundo a resposta, eles esperavam levantar contra ele as autoridades romanas ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo-lhes a malícia, escapa à dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, ao dizer que dessem cada um o que lhes era devido. Aí aquilo que nós acabamos de falar, né, meu querido Leonardo? Eu vejo que nas entrelinhas dessa frase, conhecendo-lhes a malícia, né, há uma grande informação que talvez tenha passado batida por grande parte do cristianismo, né? Este conhecer a malícia, a meu ver, não era em função de alguém ter dito, olha, vão aprontar uma para você, não? Mas sim em função da capacidade que Jesus tinha tem, né? De, a partir de um exame rápido do nosso psiquismo, saber das nossas intenções, o nosso grau de maturidade. Eu penso que tem essa informação implícita nessa frase, Leonardo. Realmente, a questão da malícia é algo que nós assistimos ainda nos dias de hoje com muita intensidade. É aquele que muitas vezes se apresenta diante de nós com uma aparência que talvez esteja do nosso lado, mas de uma forma subreptícia, de uma forma camuflada, vai lançando aqueles obstáculos aonde espera que as pessoas acabem tropeçando. E dentro dessa argumentação lá que eles estavam apresentando diante de Jesus,
É evidente que se tomasse cada uma das partes isoladamente a questão do pagamento do imposto aos romanos e, a recusa dos judeus pagar, nós vamos ver que se coloca Jesus diante de uma situação em que certamente aquele que estava fazendo a pergunta, ele sabia o que ele estava pretendendo com aquilo. Então, a malícia aqui podemos entender o seguinte: é um propósito de levar alguém à dificuldade através de uma argumentação que pode, no primeiro momento, parecer ser uma argumentação sadia, ser uma argumentação inatacável. E com isso, hoje, nos discursos políticos, nós assistimos isso com muita frequência. Inclusive colocando na malícia, a serviço da malícia, muitas vezes, informações equivocadas, aquilo que hoje nós falamos, as fake news, apresentam determinadas colocações que não são verdadeiras e que, no fundo, tem como objetivo criar dificuldade para aquele sobre o qual essas informações são transmitidas. Agora, é bom lembrar também a pergunta, mas por que Jesus escolheu logo ali, naquele lugar, onde ele acabou tendo o resultado da sua passagem, que foi a sua crucificação? Por que ele não escolheu um lugar que talvez fosse mais adequado para ele fazer a sua pregação? Acontece que lá era o lugar mais adequado, porque uma das coisas que era fundamental no exercício dos ensinamentos de Jesus é a ideia do Deus único, em que, fugindo daquelas ideias pagãs, onde havia uma multiplicidade de deuses, que criava uma dificuldade muito imensa para poder se compreender determinadas coisas. Então, ali era o lugar. Já imaginou se ele tivesse feito isso em Roma? O que teria acontecido? Nós verificamos posteriormente, quando os ensinamentos de Jesus começaram a se esparramar, especialmente pelo trabalho de Paulo de Tarso, o que aconteceu com os cristãos na Roma? Quer dizer, o martírio, o sacrifício, aconteceu em grande quantidade. E provavelmente, se Jesus tivesse chegado ali, talvez as condições iniciais que ele iria encontrar seriam de tal modo que ele não pudesse trazer para nós de uma forma contundente aquilo que chegou até nossos dias. E inclusive podemos lembrar qual é a origem dos apóstolos, aqueles que posteriormente tiveram a tarefa de levar avante a mensagem de Jesus. Eram todos de lá. Agora, e por que eles estavam lá? Que provavelmente já havia toda uma programação no plano espiritual para que as coisas acontecessem dessa maneira, em que muitos espíritos preparados dizem: olha, vocês vão para lá, vocês irão participar de uma tarefa importante, que quando eu estiver lá, Jesus falando a eles. E por que também foram para lá? Porque ali, de fato, era o local mais adequado para esse tipo de coisa. Tanto é que a própria difusão do cristianismo através de Paulo, ele acabou se irradiando ali de uma forma que nós acabamos verificando o resultado da extensão do cristianismo, que chega hoje a cobrir uma boa parte do planeta Terra de uma forma direta e de uma forma indireta, como eu disse anteriormente, cobrindo todo o planeta. E bem lembrado, Leonardo, que estava tudo dentro de uma programação, né? Senão nós podemos realmente achar, puxa, ainda bem que foi em Jerusalém, não em Roma, não teria dado certo, né? Não, nunca seria em Roma, né? Pura e simplesmente porque Jesus sabia que tinha que ser em Jerusalém, né? A partir da análise dos fatos e de toda a história que havia se desenrolado, era natural que aquele momento fosse propício de ser vivenciado ali em Jerusalém e depois exportado naturalmente para a capital do Império. Não por acaso é ali que Paulo e Pedro também, né, acabam encontrando-se com Jesus na espiritualidade, ou melhor, partindo para o encontro com Jesus na espiritualidade, uma vez que for ali que foram executados. Tá? Vamos aqui ler algumas mensagens que nos trazem os nossos queridos irmãos e irmãs. A Lúcia Vasconcelos, de Natal aqui, né, agradecendo a FEAL, dizendo da sua contribuição mensal ao clube. Muito obrigado, Lúcia. A nossa querida Lia Márcia, dizendo que, olha, tá muito preocupada, está se sentindo enfraquecida, ela mora lá em Araraquara, está se sentindo em pânico, apavorada. O que fazer? Lia Márcia, esse é o começo, o fim da sua mensagem já nos
demonstra o que não deve ser feito, estar em pânico e apavorado, embora a gente sabe que isso nem sempre é tão fácil de dominar, né? Agora, talvez algumas coisas podem ser feitas, né? Eu diria que, em primeiro lugar, talvez dar uma desligadinha das notícias, né? Afinal de contas, pânico e pavor são ótimos para os negócios, né? Porque você vai lá, ocupa a televisão e diz que está morrendo 500 mil pessoas, e isso choca, né? Nós, no estágio que nos encontramos de provas e expiações, nós tivemos uma andança longa pelo terreno da primitividade, depois sabe-se lá quanto tempo estamos em provas e expiações, então a violência ou nos seduz ou nos assusta, mas mexe com a gente. Portanto, vem de bom espaço de mídia. Com isso eu não estou querendo dizer, minha irmã, que a gente deve ir para as ruas, que as pessoas não estão morrendo, que isso é um vírus de bobagem. Não, não. Tudo isso realmente está acontecendo, né? Agora, ficar em pânico e apavorada não vai resolver a situação. Então, eu diria, ouça uma boa música, evite sair da sua casa, cuide-se, porque do ponto de vista consciente, né, ou melhor, do ponto de vista racional, se você não entra em contato com o vírus, você não adoece. Então, faça tudo o que esteja ao seu alcance para não entrar em contato com o vírus, né? E também nós podemos colocar nisso aqui a nossa fé, a nossa perseverança que nós temos. Eu estava me lembrando aqui, quando eu estava lendo a mensagem da nossa querida Lia Márcia, Leonardo, daquele momento em que uma das pragas, né, as pragas que mataram os primogênitos, né, foram descritas por Moisés, que a praga alcançaria os primogênitos, e os hebreus, os judeus, faziam uma pintura com o sangue do carneiro na porta, e só morreram os primogênitos dos malvados e não os primogênitos dos bonzinhos, né? A gente vai dizer assim, então quer dizer que se eu fizer uma oração... Tá... Não está resolvido, né? Para mim, esta analogia da pintura da porta é dizer assim, olha, a minha casa está protegida, a minha casa está abençoada, né? Então não vai acontecer nada na minha casa? Vai acontecer o que tiver que acontecer. Vai acontecer o que tiver que acontecer para o meu bem. Vai acontecer o que tiver que acontecer para o bem das pessoas que estão ao meu lado. E aí acho que fica um pouquinho mais tranquilo, Lia. Agora, se estiver difícil mesmo, aí vale a procura de um médico, tem muita gente adoecendo, é preciso investigar isso também. Um bom psiquiatra, fazer uma análise, né, para poder ir soltando esses medos e assim se harmonizar. Mas você já está aqui no Plantão do Evangelho, já é um ótimo caminho, minha irmã. Vão afastar esse pânico, vão afastar esse pavor, né? Tudo isso são momentos passageiros e boas histórias para nós contarmos para os nossos netos, para os nossos bisnetos, né? Vamos agradecer Edmar Teixeira Bicalho, ele que é de Rodeiro, Minas Gerais. Cada manhã nos traz uma oportunidade valiosa de começar de novo e fazer tudo diferente. Dediquemo-nos a essa tarefa com fé e otimismo e deixaremos de nos considerar vítimas do mundo, nos tornando agentes transformadores dele. Olha que mensagem bonita do nosso querido Edmar, ele que é de Rodeiro, Minas Gerais. Obrigado pela mensagem, Edmar, gostamos muito. Boa noite, André e Leonardo, estou aqui acompanhando e agradeço a Deus por esse centro espírita em nossa casa. É a nossa querida Marina do Nascimento de Uberaba, lá da cidade de Sabará, belíssima cidade, em Minas Gerais. A nossa querida Helena Maria deixa o seu boa noite e manda beijos no coração de todos. Lá de Campina Grande, na Paraíba, Maria Albuquerque, ela pede, me explique, por favor, essa expressão de Jesus, dai a César o que for de César e a Deus o que for de Deus. Minha querida, nós estamos fazendo exatamente esse trabalho. Vamos ver se a gente dá conta, né? A gente ainda tem uns minutinhos, vamos ver se a gente consegue entender o que foi esta belíssima frase que Jesus deixou para nós. De Américo Brasiliense, em São Paulo, a nossa querida Léa, agradecendo a belíssima explicação do mestre Leonardo. Somos todos alunos de Cristo. Ela ticou aqui, separou uma frase do Eduardo, né? Ou melhor, do nosso querido Leonardo. Não, Eduardo, Leonardo. E o Igor de Juiz de Fora deseja muita força e paz nessa fase em que vivemos. Eu diria, viu, Leonardo, até gostaria de ouvir a tua opinião, que eu acho que talvez isso é uma coisa que também leva um pouco mais de paz ao coração das pessoas. Ainda que exclusivamente do ponto de vista material, ou seja,
Vamos esquecer reencarnação, vida após a vida. Vamos fingir que a gente acredita nessa balela de que tudo se explica pelas leis da biologia, da física, da química que nós conhecemos, né? Ainda que assim seja, eu acredito que o pior já passou, né? Nós já estamos há um ano, as vacinas que eram esperadas para 8, 9 anos, 4, 5, 6, já estão aí à disposição da sociedade. Os nossos médicos, enfermeiros, o corpo de saúde já sabe lidar um pouco melhor com a doença. Isso não deve significar nenhum tipo de relaxamento da nossa parte, mas eu acho que dá para ter um pouquinho mais de otimismo, não dá, Leonardo? Nós estamos vencendo o desafio. Agora, quase sempre as pessoas que apresentam informações através da mídia, de outros canais, nos trazem uma mensagem como se nós estivéssemos perdendo esse desafio. Muito ao contrário. Aprendeu-se muito como lidar com isso, quer dizer, os médicos sabem fazer diagnósticos mais precisos, sabem o que é que pode ser oferecido em cada um dos casos. E, claro, a vacina está chegando e ela é aquilo que vai dar, quer dizer, um ponto final a esse desafio que nós estamos enfrentando. E a rapidez com que se produziu essa vacina, não existe nos anais da ciência nada em que nós podemos trazer. Então, isso está, inclusive, capacitando a ciência a fazer vacinas de uma forma muito rápida e que não vai ser benéfica apenas em relação à Covid. Outros desafios irão surgir e que existem e que nós poderemos ter as vacinas com muito maior rapidez. Mas voltando ainda à questão de Araraquara especificamente, é uma coisa triste em que normalmente as pessoas acham que mobilizam as pessoas pelo medo, em que apresentam informações tão contundentes, não, se eu não assustar a pessoa, ela não vai fazer aquilo que é necessário. Quando nós passamos a fronteira do razoável no tocante à informação, nós acabamos inibindo as pessoas. E, inclusive, uma coisa curiosa, quando se dá muita atenção a determinados cuidados que deve ter, não estou me falando especificamente em relação à Covid, em qualquer situação, nós acabamos, sem saber o motivo, falhando naquilo que seria necessário para nos proteger. Porque a proteção requer de cada um de nós equilíbrio emocional. Nós só podemos tomar decisões, só podemos fazer as coisas que são corretas se nós estivermos equilibrados. Agora, quando nós temos uma pessoa apavorada, diante de um desafio, como é que essa pessoa age? Simplesmente vai agir de uma forma que não atende àquilo que seriam, vamos dizer assim, os fundamentos do cuidado requerido. Portanto, dê o desconto necessário a todas essas pessoas que parecem que acham que são grandes educadores e que vão mobilizar as pessoas pelo medo. O medo não mobiliza ninguém. O medo paralisa, o medo desqualifica as nossas condições para reagir de uma forma adequada. E no caso específico daquilo que nós estamos falando, quer dizer, a observância de questões mínimas, como é o caso do uso da máscara, o uso do álcool gel, deixar o sapato quando nós chegamos em casa, isso nos coloca livre da possibilidade de infecção. Então, as pessoas, no lugar de enfatizar que essas coisas aparentemente tão simples, têm uma potencialidade tão grande para poder evitar aquelas catástrofes que as pessoas ficam anunciando. É isso mesmo. E por incrível que pareça, a contribuição que ela nos trouxe tem muito a ver com o tema da noite, né? Porque, olha, você pode ter certeza que muito dessa história que nós estamos vivendo tem muito do mundo de César, muito do interesse de assustar, porque assustar vende e assim sucessivamente. Agora também eu penso, viu, Leonardo, que uma parte uma parte considerável até dessa responsabilidade, ou melhor, uma parte desta agressividade que este mundo faz em assustar-nos ao invés de educar-nos tem uma relação direta com a nossa própria incapacidade de não aceitar a deseducação, né? De buscar a verdade em fontes confiáveis, de ter um pouquinho mais de tranquilidade antes de sair fazendo, inclusive, as escolhas dos lugares onde nós assistimos o nosso noticiário, né? Porque
Uma coisa é você estar ali em cima daquilo que João nos trouxe, né? João 8:32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, qual que é a verdade? Isolamento social, né? O asseio das mãos, principalmente, do rosto, não tocar-se. Essa é a verdade que está nos sendo entregue. Qual que é outra verdade também? Que a vacina está aí, está chegando. Qual que é outra verdade também? Que os médicos já sabem lidar melhor com essa doença. Né? O resto, gente, é a gente confiar no Pai e fazer a nossa parte, que a coisa caminha. Bom, vamos agradecendo a Helena Rosa de Oliveira, ela que é de Guarda-Mor. Guarda-Mor fica no noroeste de Minas. Boa noite, amigos. É a nossa querida Camila Bedini, dizendo aqui desejando que todos nós possamos absorver os ensinos do Evangelho. Maria Garcia Geraldo, ela que é de Santa Bárbara do Oeste, do lado de Americana, né? Belíssima cidade, quente também, mas belíssima cidade. Um grande beijo à nossa Maria Márcia Geraldo. Maria Gomes de Oliveira, deixa o seu boa noite a todos. Boa noite, Maria Elisângela Tordato Carvalho, também deixa o seu boa noite. Essa é uma parte do povo lindo que deixou mensagem para a gente aqui no Facebook, né? Como aqui deixou um monte de coraçãozinho. Aparecida Nogueira de Oliveira. Boa noite, queridos irmãos, que Deus abençoe a nossa semana. Ela que fala de lá de Salvador, da belíssima capital da Bahia, do belíssimo estado baiano. Vamos ler mais um trechinho do Evangelho aqui, deixa eu ver se dá. Dá, rapidinho dá. É o item 7, né, que aí a gente consegue concluir o trabalho de hoje. Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de uma maneira restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral, resumido sob uma forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que nos manda agir com os outros como gostaríamos que os outros agissem conosco. Condena todo prejuízo material e moral causado aos outros, toda violação de seus interesses, prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos, tanto para com a família e a sociedade, para com os indivíduos. Esse item 7, Leonardo, deixa muito claro, né, esta preocupação, se bem que a palavra, se analisar do ponto de vista etimológico, não é muito bom, mas não me ocorre outra agora. Mas esse cuidado que a espiritualidade teve, né, de separar bem as coisas, né, porque, infelizmente, a gente sabe que, principalmente no campo da religião, quando não há essa separação de forma racional e ética, há uma quantidade enorme de pessoas que se perdem. Daí nós vemos a quantidade de guerras que começaram em virtude de poder, de ganância e de meter a mão no bolso do povo vizinho, né? De qualquer forma, eu vejo esse cuidado, né, desse item 7 específico para nos fazer observar e julgar aquilo que é lícito. E aquilo que é tão bem trazido por Paulo de Tarso, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Eu acho que é algo que cabe bem aqui, né? Nós podemos tomar um princípio aí que está embutido nisso, de que a cada um deve ser dado aquilo que verdadeiramente lhe pertence, que lhe pertence por justiça, que lhe pertence por necessidade da sua própria evolução espiritual. E, então, de uma forma que precisa haver uma análise mais detalhada, esse ensinamento de Jesus traz coisas nessa direção. E quase sempre os ensinamentos de Jesus nem sempre são compreendidos na época em que eles são apresentados, e muitas vezes deles ainda hoje nós temos dificuldade para compreender. Normalmente as parábolas são apresentadas como se algo que ele utilizava para que as pessoas pudessem entender melhor, quando, na verdade, as parábolas se dirigiam a cada um segundo o entendimento que cada um tinha naquele momento. E tanto é que hoje nós ficamos discutindo, sem parar, um monte de especulações a respeito das próprias parábolas. Porque é difícil nós queremos transmitir aos outros aquilo que Jesus estava transmitindo para cada um, segundo o seu entendimento, segundo o seu nível de evolução. Agora, muitas vezes nós queremos apresentar
os ensinamentos de Jesus para outros, segundo o nosso entendimento, segundo o nosso nível de evolução, que pode ser maior ou menor do que aquele para o qual nós estamos falando. Então, precisamos ter muito cuidado, que os ensinamentos de Jesus, eles sempre vêm para cada um, segundo as nossas necessidades. Eu costumo dizer que até o diabo tem razão de ser, viu, Leonardo? Eu concordo em gênero, número e grau quando você falou que o medo não resolve nada. Não resolve mesmo, né? Mas eu diria que até... tem gente que até de acreditar no diabo precisa, porque se tirar o diabo, o camarada pira, enfim, mete o pé na jaca, no linguajar popular, né? Enfim, acho que tudo tem... O conhecimento chega para a gente de acordo com a nossa capacidade de compreensão, sem dúvida nenhuma. O diabo que nós sabemos não existe. Meus irmãos, minhas irmãs, já estouramos o programa, o pessoal lá, o Jefferson, o Rogério, a nossa querida Fernanda, deve estar todo mundo bravo, mas o Valdeci, mas vamos lá, vamos fazer a prece final com a vibração para eles ficarem calminhos também. Vamos lá, aqueles que podem, aqueles que queiram, cerrar os seus olhos. E que possamos todos entrar nessa corrente de amor, da qual estamos já conectados há algum tempo, bebendo paz e luz e recebendo os eflúvios amorosos dos nossos irmãos da espiritualidade vem trazer para cada um de nós fluidos capazes de nos provocar um bem-estar espiritual e, por consequência, o bem-estar físico, por consequência, o equilíbrio orgânico, mas principalmente que esses irmãos possam nos inspirar bons pensamentos, alegria de viver, tranquilidade, confiança no porvir. Nutridos desse desejo sincero de bebermos dessa paz, roguemos aos nossos irmãos da espiritualidade que nos auxiliem para que possamos vibrar amor para o nosso ambiente de trabalho e para o nosso ambiente residencial, para que nesses ambientes haja paz, empatia entre as pessoas e o trabalho comum para que as coisas sigam sempre bem. Vibremos paz e amor para um irmão, uma irmã que sabemos que se encontra em um momento difícil. E possa este nosso irmão, essa nossa irmã, receber o abraço carinhoso da espiritualidade amiga e assim, nutrindo-se, encontrar maneiras de seguir adiante confiante no porvir. Rogamos aos nossos irmãos da espiritualidade e a Jesus, nosso Mestre, que a paz e a luz chegue aos corações dos nossos irmãos que retornam na espiritualidade, especialmente aqueles vitimados pela Covid, que possam, o quanto antes possível, darem-se conta da nova situação e da maravilhosa boa notícia que recebem ao retorno para o lar verdadeiro e o reencontro daqueles que lhes perceberam o retorno ao lar verdadeiro. E por fim, como fazemos todas as noites, rogar o amparo e a proteção espiritual aos nossos irmãos que atuam na área da saúde, para que encontrem forças espirituais, físicas, de continuarem o seu trabalho em prol dos seus irmãos nesse momento de tanto aprendizado que a Terra atravessa. E assim, profundamente gratos, estamos pedindo licença a Deus e a Jesus para encerrarmos o estudo dessa noite. Que assim seja. Leonardo, querido, uma ótima noite para você. Boa noite para você, André. Boa noite aos nossos amigos que estiveram conosco até agora. Que tenham uma boa noite e que tenham os próximos dias com muita fé, com muita esperança e que possam conquistar alegrias na forma de viver. É isso aí. Muita paz, muita luz, meu irmão, minha irmã. Plantão do Evangelho retorna amanhã às 18 horas. Beijo no coração. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.